Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Como que você acha que funciona esse mundo espiritual? As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois elas descem para cá? As coisas são simultâneas? Como que é essa... Vilela, eu não sei assim como explicar isso, mas eu creio que você começa ganhando qualquer coisa na oração. Que é no mundo espiritual. No mundo espiritual. Mas também, a própria palavra diz, né? Fé sem obras é morta, lá em Tiago. Quer dizer, não adianta só ficar orando, vai alguma coisa, pô. Entendeu? Então eu falo para as pessoas, é importante você estar em oração, mas você tem que estar orando e fazendo alguma coisa, né? Então, eu acho que assim, o movimento missional da igreja, ele não é só oração. Ele é oração, mas você tem que ser os pés e as mãos de Cristo. Então, mas o cara que vai lá tentar fazer sem oração, pô, meu irmão, vai pra Unicef então, velho. Os caras estão muito mais estruturados, vai lá e faz com eles, né? Então, e eu acho que tem muita coisa que quando você começa a orar, eu não sei nem se você quer entrar nesse assunto, mas tem certos espíritos territoriais, cara. Sim. Entendeu? Então, tipo, não é... Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar no Egito. Explica como funciona isso. Então, essa história, cara, isso aí foi, 2011, eu fui convidado pra palestrar numa conferência lá no Egito. Egito é o que lá, a maioria? Islâmico. É islâmico? É. E, cara, eu desci no Cairo, te juro, cara, e era um daqueles aeroportos que o Finger não ia pra aeronave. Tá. Então, desce, depois você pega o busão e daí você vai pro terminal. Entendi. Cara, eu desci as escadas, literalmente... Do avião? Do avião. É como se eu sentisse uma opressão, cara. Eu comecei a ter uma ânsia de vômito, assim. Cara. Veio pra cima de mim como uma afronta. Tipo, o que é que você tá fazendo aqui? Cara, eu fui pro hotel que eles reservaram lá pra mim. Começava aquela chamada de oração. Aquela sirene. Aquele negócio lá. Começava... Parecia que vinha um negócio assim, sabe? Uma opressão. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Você ficava atordoado. E daí eu comecei a entender, cara, eu vim aqui de alegre, muito inocente, muito ingênuo. Eu pensei, cara, eu não pedi pra ninguém estar em oração por mim, intercedendo por mim. Eu não era nem casado na época. Então não tava nem me preocupando. Hoje não, cara. Hoje eu vou qualquer coisa. Eu tô aqui hoje, Vilela. Tem gente orando por mim. Eu tenho um grupo de intercessores. Eu vou pra qualquer coisa. Vou pregar pra tal lugar. Tô pegando ir pra um outro país aí. Que nem... recentemente eu tava... Nem sei onde eu tava. Eu tava num lugar aí... Tava na Europa, eu acho. Ou eu vou lá pro México. Eu lembro que eu fui pro México. Cara, foi uma você sentia a atmosfera, assim, um travar de guerra espiritual. Quando eu tava lá ministrando no México. Que de cama. Eu saía da cama, ia pro púlpito, do púlpito eu ia pra cama. Então, quer dizer... E uma das outras coisas que eu via era assim... Eu lembro uma vez que eu fui pra pregar lá em Brasília. E, cara, eu tava num avião, indo pra Brasília, saindo de São Paulo, indo pra Brasília. Eu senti Deus falar pra mim assim, ó, amanhã, quando você for pregar, você tem que fazer certos decretos nos ares. Tinha umas paradas assim meio que... Eu tô falando isso pra você porque eu tô sentindo que você entende o que eu tô falando. Não, já li muito sobre isso. É que depois eu quero que você explique, porque a gente tá falando uma coisa e de repente não explicou esse lance de território, como funciona. Exato. Então, quer dizer, Brasília... Tem algo em Brasília no mundo espiritual que não é a mesma coisa que tá aqui em São Paulo. Mas esses espíritos territoriais ou demônios territoriais, seja lá o que for, eles não seguem a demarcação humana, necessariamente. Não é o cara do Egito. Não, eu não acho que assim, segue aquilo que a ONU determina. Exatamente. É a risca da... Paraguai é pra cá. Aqui, ó, esse daqui não entra pra cá. Como que funciona isso? São coisas lá de trás. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele traz uma hierarquia.
né, no mundo espiritual. Assim como você tem Nossa briga não é com... uma hierarquia no mundo da luz, né? Sei. Um anjo carrega uma certa autoridade, um arcanjo carrega uma outra autoridade, Querubim. né? Exato. Então, da mesma coisa do outro lado. Então, ele deixa claro, por exemplo, a gente tá falando aqui de principados. Certo, e potestade. Exato. E os principados, que nem você tem o Principado de Mônaco, que quer dizer o quê? É autoridade naquela região. Exato. Da mesma maneira, você leva o mundo espiritual. Então, existe algo que você tem que a pessoa que vai mexer com o mundo espiritual, ela tem que entender que não é uma brincadeira, você vai entrar lá e vai fazer, vai lá de alegre. Então, eu lembro que nem essa viagem que eu tava indo pra Brasília, o que eu senti de Deus no avião, como missão, você vai ter que fazer esses decretos lá. Daí, na hora, eu falei assim, cara, tá bom. E eu tô consciente que eu tô indo pro ninho da serpente no mundo espiritual. Não tô falando nada de pessoas aqui. Eu não tô falando de seres humanos, até porque a própria Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Então, não tô falando de político aqui, não tô falando de partido, de nada. Tô falando do mundo espiritual. E no mundo espiritual, falou assim, você tá indo pro ninho da serpente. Você vai fazer certos decretos lá. E beleza. Mas eu acho que eu não tive a seriedade da parada. Entendeu? Eu sei que na hora que eu comecei, era um evento, uma conferência, de um amigo meu que tava organizando tudo lá. Daí ele falou assim, você vai pregar nessa sessão aqui e tal. Daí eu falei, beleza. Aí eu falei pra ele assim, Guga, depois que terminar isso aqui, eu sinto que se você puder chamar aí os músicos, a gente vai entrar no momento aí, eu tenho que fazer certas coisas aqui e tal, de decreto, daí eu passo bola pra você, o microfone pra você. Não, beleza, tal. E dito e feito, fomos lá e fizemos lá a parada, tal. Daí chegou na hora, eu tive que fazer os decretos. Cara, foi só terminar de fazer as coisas que eu falei. Pronto. Fui pro bastidor, peguei meu celular. Minha esposa, tô correndo pro pronto-socorro, ela falava. O nosso filho, nosso segundo, tava brincando em cima de uma mureta lá na casa dos meus sogros. Do nada, sem explicação, tropeça e cai com a boca na quina do tijolo aqui, assim, pá, abre aqui assim, o tijolo, até hoje ele tem a cicatriz. Na hora, sabe assim, alguém pode pensar, coincidência. Mas você sabe quando é e quando não é. Na hora vê esse negócio, cara, você foi boca de Deus pra cá, o diabo não conseguiu pegar você aqui, vai pegar a boca do teu filho. Entendeu? Então, eu comecei a perceber, eu sou um pouco cabeça dura, Vila. Demorou 3 dessas. Eu ia pra certos lugares, acontecia alguma coisa em casa. Então, o que eu faço hoje? Antes de eu sair pra ministrar em algum lugar, eu reúno os meus filhos, eu tenho 4. E 3 meninos, uma menina. Minha esposa, a gente ora junto, eu cubro eles com o sangue de Jesus, no mundo espiritual, e eu vou. E eu aviso os meus intercessores, tô indo pra tal lugar, me cubra e cubra minha família. Que nem eu falei, antes de vir pra cá, eu já mandei uma mensagem lá no WhatsApp, pessoal, tô indo lá, podcast do Vilela, por favor, esteja em oração por mim. Pô, o pessoal tá orando agora. Então... Porque no mundo espiritual tem uma guerra tentando lógico. Atrapalhar o teu Lógico. Tudo. Tipo, eu acho que assim, leva muito mais fé você acreditar na ausência do mundo espiritual do que na presença do mundo espiritual e naquilo que é o que o mundo espiritual impacta no mundo físico. Cansaço do nada, depressão, confusão, irritação, ansiedade, né? Então, quer dizer, tudo isso pode ser causado. Pode ser causado. Não tô falando que não tem uma razão médica, não tô falando que não existe meios médicos para lidar com isso, de maneira alguma. A ciência explica isso também. Mas o que eu tô falando são lugares onde o mundo espiritual pode capitalizar, se a pessoa tem uma tendência para aquilo, para isso, entendeu? São brechas, né? São brechas, exato, é isso. Então, eu assim, acredito muito nessa questão do mundo espiritual. E eu acho que assim, você não ganha nada sem antes ganhar no mundo de oração, no campo da oração.